Parte 1. O altar e o céu. No início dos dias, quando o mundo ainda aprendia a respirar, sob a luz do sol recém-criado, dois irmãos caminhavam entre os campos. Caim, lavrador da terra, e Abel, pastor de ovelhas. Cada um cultivava com zelo o que o coração lhe pedia. Caim afundava as mãos na terra dura, arrancando dela o sustento com suor e força, enquanto Abel guiava os rebanhos com calma, vendo em cada animal um sussurro do Criador. Quando chegou o tempo das ofertas, ambos prepararam seus dons para o Senhor. Caim trouxe os frutos da terra, maduros e coloridos, mas colhidos com pressa, com um coração mais preocupado com o dever do que com a entrega. Abel, por sua vez, escolheu as primícias do rebanho, os cordeiros mais tenros e sem mancha, colocando-os no altar com reverência, como quem entrega não apenas algo, mas tudo. E Deus, que sonda não só o que é visível, mas o que habita nos segredos da alma, acolheu com carinho a oferta de Abel. Seu olhar foi de luz, sua presença, um abraço. Caim, porém, sentiu-se rejeitado, não por ter sido recusado, mas por não ter sido compreendido. Mas Deus não virou o rosto, ao contrário, se inclinou até ele com olhos de pai e voz serena. Por que te iraste? Fizeres o bem, não serás aceito? Também era um convite ao arrependimento, não um juízo. Era amor, não desprezo. Deus ainda esperava por Caim, com a paciência que só o Eterno tem. O altar não foi apenas um lugar de fogo e fumaça, foi um espelho do coração, onde Deus mostrou que o mais importante não é o que se oferece, mas o como e por quem é oferecido. Parte 2. A sombra que cresce. Caim se afastou do altar com os olhos baixos, o coração pesado como rocha molhada de chuva. O campo, antes companheiro, agora parecia um estranho. O som dos pássaros já não o tocava. Dentro dele, uma nuvem escura crescia, lenta, espessa, dolorosa. Não era apenas inveja de Abel, era algo mais profundo. Era a ferida de se sentir invisível, esquecido, menor. Porque Deus olhara para seu irmão com tanto agrado? Porque não bastava com o que ele dera? Ele havia trabalhado duro, cultivado com suor. Não merecia também o olhar do céu? Mas ali no fundo, Caim sabia. Não era o fruto da terra que Deus recusara. Era o vazio no gesto, a pressa da entrega, coração ausente no momento sagrado. E isso doía, porque revelava sua própria distância. Deus, no entanto, não o deixou à mercê das trevas. Veio até ele, suave, firme. O pecado está à porta, disse com ternura. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Como um pai diante de um filho prestes a cair, Deus estendia a mão. Não gritou, não condenou, apenas advertiu com amor. Mas o veneno já circulava nas veias da alma de Caim. Ele olhava Abel e via tudo o que gostaria de ser, amado, aceito, iluminado. E isso o corroía. Sentiu-se pequeno diante da luz do irmão e, em vez de buscar sua própria, tentou apagar a dele. Era a escolha diante de si: acolher a palavra de Deus ou ceder à sombra. E, como tantos depois dele, Caim se calou por dentro, e o silêncio foi a resposta. Levou Abel ao campo, onde não havia altar,
apenas terra, e ali no lugar onde antes plantava vida, semeou a dor mais antiga da humanidade, a violência entre irmãos. Mas mesmo ali, Deus ainda não se afastou. Parte 3. O Deus que pergunta. O campo silenciou. O vento cessou por um momento, como se a criação soubesse que algo sagrado havia sido violado. O sangue de Abel, quente ainda no chão, parecia clamar não por vingança, mas por sentido. E Caim, imóvel, sem palavras, sentia nas mãos a marca do que fizera. Não o sangue, mas a perda, não apenas do irmão, mas de si mesmo. Ele matou Abel, mas o que morria agora era a sua própria inocência. Não havia ninguém ali, mas ele se sentia observado, e estava. Pois Deus, que não abandona nem os que erram, se aproximou com o passo calmo de um pai que ama mesmo em meio à dor. Ele não chegou com trovões ou espada, mas com uma pergunta que cortava mais que qualquer lâmina. Caim, onde está o teu irmão? Era uma pergunta que doía não por falta de resposta, mas por exigir que ele olhasse para dentro. Sou eu o guardador de meu irmão? Respondeu Caim, tentando esconder a culpa com palavras secas. Mas Deus não buscava confissão para punir. Ele buscava um coração que se quebrantasse. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E então veio o juízo, sim, mas não como vingança. Deus não o fulminou, não o apagou da existência. Deus o marcou, mas não com uma maldição final, com proteção. Quem ferir Caim será vingado 7 vezes. E pôs nele um sinal, um selo, não de vergonha, mas de misericórdia. Pois mesmo quando o ser humano destrói o que há de mais precioso, Deus ainda oferece caminho, ainda estende a mão, ainda fala. O castigo era viver longe da terra fértil, sim, mas pior que isso seria viver sem Deus. E nem isso ele permitiu. Deus ainda o via, ainda o amava, ainda esperava. Parte 4. O Deus que permanece. Caim partiu. Carregava nas costas o peso do que fizera, e no peito um silêncio maior do que qualquer palavra. A terra, antes parceira, agora o rejeitava. Recusava-lhe fruto, negava abrigo. Vagava por terras distantes, sem raízes, sem lar. Mas mesmo no exílio, ele não estava só. O sinal que Deus lhe deu o acompanhava, não como um fardo, mas como um lembrete. Ainda és meu. E isso bastava para manter a sua alma viva. Noites vieram, longas e frias. Caim chorava, não só pelo irmão perdido, mas pelo que se perdera dentro de si. Em alguns momentos pensava em Abel. Lembrava do sorriso sereno, do modo como falava com os animais, da forma como oferecia tudo com o coração exposto. E perguntava a si, mesmo se algum dia voltaria a ser alguém digno de levantar os olhos para o céu. Nessas horas, mesmo na distância, ele sentia uma presença, leve como brisa, firme como rocha. Era Deus. Não em forma de voz ou visão, mas no interior, onde nem a culpa conseguia alcançar. Deus não o deixara, ele caminhava ao lado, mesmo em silêncio, mesmo quando Caim não merecia, porque o amor de Deus não nasce no merecimento, mas da essência de quem ele é. E enquanto Caim vagava e construía uma nova cidade com suas mãos marcadas, o mundo seguia, mas a dor daquela tragédia
ecoaria por gerações. Deus, porém, não desistiu da humanidade. Da dor de um irmão morto, ele faria surgir a promessa da vida. E no coração partido do irmão que errou, plantaria a semente de algo novo, porque Deus é assim. Um pai que educa, mas nunca abandona, que chora conosco, mas ainda sonha conosco. E aonde o pecado tenta apagar, ele acende outra luz, sempre. E aí, irmãos, mais uma história aí, tá? Sobre Caim e Abel, certo? Eu agradeço aí mais uma vez, tá? Por você estar vendo e ouvindo essas passagens bíblicas, tá? Não esquecendo, irmãos, que logo que nós chegar em 10 mil inscritos, nós vamos começar a orar pelos nossos irmãos enfermos, tá bom? E não esquecendo, tá? Compartilhe, né? Na família, para os irmãos da igreja, para os grupos de orações, tá? Que nós vamos fazer uma grande campanha quando chegar a 10 mil inscritos para a gente começar a orar pelos enfermos, tá bom? Então compartilhe, né? Dê um like, dê um joinha aí, tá? E Deus abençoe vocês por mais um vídeo aqui no canal. Obrigado a todos e fique com Deus.